Boa noite, a paz do Senhor a todos. Deus abençoe em nome de Jesus, você irmão, você irmã, que está participando mais uma vez comigo dessa live. Hoje nós vamos falar sobre o arrebatamento da igreja. E eu coloquei esse versículo na tela, porque é o que nós vamos fazer nessa noite, examinar as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então eu acredito que diante da palavra, diante de examinarmos as Escrituras, nós veremos a respeito de tudo que fala sobre o arrebatamento da igreja. A você que vai assistir essa live depois gravada, eu não sei qual é o horário que você vai assistir, bom dia, boa tarde, boa noite, que Deus abençoe vocês em nome do Senhor Jesus. Bom, primeiramente nós vamos começar nessa noite mostrando alguns versículos na palavra do Antigo Testamento que são um tipo do arrebatamento da igreja. Ou seja, algo que fala de algo que seja tipo do arrebatamento, que você lembra sobre o assunto falado sobre o arrebatamento, certo? Gênesis 5, 18 a 24. É o primeiro livro que nós vamos abrir. Gênesis 5, 18 a 24. Nós vamos falar aqui sobre Enoque. E viveu Jered 172 anos e gerou a Enoque. E viveu Jered depois e gerou a Enoque 800 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Jered 962 anos e morreu. E viveu Enoque 65 anos e gerou a Matusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Ou seja, aqui é o primeiro exemplo de arrebatamento que nós temos na palavra, né? Falando sobre Enoque. E interessante também notar que o filho de Enoque, que se chamava Matusalém, o nome dele ele significa a morte dele o trará. Ou seja, a gente sabe que depois da morte de Matusalém veio o juízo sobre a terra. Então Deus tirou Enoque da terra antes desse juízo, porque Enoque andava com Deus. A gente vai ver falar sobre Enoque também no livro de Hebreus 11:5. Hebreus 11:5. Hoje eu vou correr aqui no celular porque a gente vai abrir bastante passagens, fica mais fácil. 11:5. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ou seja, ele agradou a Deus, Deus se agradou da vida dele, Deus sabia que ele era fiel a Deus, ainda mais naquela época antiga, onde muitas pessoas que nasceram simplesmente nem se incomodavam de aprender daquilo que Deus tinha deixado, e Enoque ele era diferente, entendeu? Tanto é que ele, da linhagem dele, ele teve Matusalém e ele foi o bisavô de Noé, né? Ou seja, eles procuravam ensinar a família a viver na palavra, né? Nós vamos ver outro exemplo aqui, que é sobre Noé mesmo, Gênesis 7. Vamos ver. Gênesis 7, do 1 ao 4. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. E todos os animais limpos tomaram para ti 7 de 7 machos e fêmea. Oh meu Deus, só um minutinho, gente. Pronto, gente, desculpa. Ao vivo é assim mesmo. Vamos voltar aqui. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. De todos os animais limpos tomará para ti 7 machos, 7 fêmeas, tal. E aqui fala: e fez Noé conforme tudo que o Senhor lhe tinha ordenado. E era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. Noé entrou na arca e com eles os seus filhos, suas mulheres e os filhos e as
seus filhos, as mulheres dos seus filhos, e 2 animais limpos de cada um. E aconteceu que, passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Ou seja, Noé foi colocado dentro da arca com a sua esposa, seus filhos, as mulheres dos seus filhos, os animais que Deus mandou separar. E quando eles entraram na arca, Deus fecha a porta da arca por fora e ficam 7 dias dentro da arca até que vem o dilúvio. Ou seja, mais um exemplo de arrebatamento. Ou seja, Deus tira Noé e a sua família do contexto de juízo. Eles passam 7 dias na arca representando os 7 anos da tribulação, e depois dos 7 dias é que vem o juízo sobre a terra, é que Deus manda o dilúvio. Vamos ver aqui. Gênesis 19 vai falar de Ló. Isso aqui é só alguns exemplos de tipos de arrebatamento. Inclusive Noé e Ló são citados quando Jesus fala em Mateus 24 a respeito da volta dele, a respeito do arrebatamento, né? Gênesis 19, 12. Então disseram aqueles homens a Ló: tens alguém mais aqui, teus genros, teus filhos, tuas filhas e todos quantos tem nessa cidade? Tira-os fora deste lugar, porque nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem aumentado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou para destruí-lo. Então saiu Ló e falou aos seus genros, tal. Ele chamou os genros não quiseram, vamos adiantar aqui. E ao amanhecer os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas filhas, que aqui estão, para que não pereça na injustiça desta cidade. Ele, porém, demorava. E aqueles homens lhe pegaram pela mão e pela mão da sua mulher e pela mão das suas filhas, e sendo-lhe o Senhor misericordioso, tiraram-no e puseram-no fora da cidade. E aconteceu que, tirando-lhe fora da cidade, eles disseram: escapa-te por tua vida, não olhes para trás e não pares nesta campina, escapa para lá, para o monte, para que não pereças. Então é mais um tipo de arrebatamento, a história de Ló. Vamos ver mais um aqui, é 2 Reis 2:11, vamos falar de Elias. 2 Reis 2:11. Vamos ver o que está escrito. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, Elias e Eliseu, né? Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vem de Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e os seus cavaleiros, e nunca mais o viu. E pegando as suas vestes, rasgou-as em 2 partes. Ou seja, mais um tipo de arrebatamento, arrebatamento de Elias. Vamos ver aqui. Isaías 26. Vamos ver mais um aqui. Isaías 26. Hum, 19. Olha o que está escrito aqui. Os teus mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai, os que habitais no pó, porque o teu orvalho será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os mortos. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe a ira, porque eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra por causa da sua iniquidade, e a terra descobrirá o seu sangue, e não encobrirá mais os seus mortos. Ou seja, aqui é uma descrição do arrebatamento, né? Também é uma descrição do arrebatamento. Bom, a gente já falou sobre as passagens que são tipos de arrebatamento. Agora eu vou entrar no assunto das festas. As 7 festas de Israel, as 7 festas de Deus, que Deus deixou na lei para que o povo de Israel observasse. E que são para nós um exemplo de, digamos assim, do que Deus descreveu na palavra dele com relação ao que aconteceu, o nascimento de Jesus, a morte de Jesus, quando Jesus foi enterrado, quando Jesus foi ressuscitado. Tudo aconteceu em dias de festas, e isso não é uma coisa à toa.
A gente vai começar a ler aqui e eu vou explicar algumas coisas para vocês a respeito disso, certo? Então vamos lá. Levíticos 23, capítulo 4. São estas as festas fixas do Senhor, as santas convocações que proclamarei no seu tempo determinado. No mês 1º ao 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor. No primeiro mês, abril, que para nós é abril, mas para eles é o primeiro mês, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor. Aos 15 dias deste mês, é a festa dos pães asmos. Então, Jesus morreu na Páscoa, Jesus foi enterrado em pães asmos. 7 dias comereis pães asmos. Pães asmos são pães sem fermento. No primeiro dia tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis, mas 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor. 7 dias haverá santa convocação e nenhuma obra servil os fará. Bom, essas aqui são as duas primeiras festas, a festa da Páscoa e a festa dos pães asmos. Nós sabemos que os pães asmos, no dia que o Senhor Jesus foi enterrado, os pães asmos representam aquele que veio sem pecado, um pão sem fermento, entendeu? Então Jesus foi enterrado, inclusive eles têm uma tradição em Israel, onde eles, no dia dos pães asmos, que é um dia depois da Páscoa, eles escondem um pão sem fermento dentro da casa e as crianças têm que procurar onde está esse pão sem fermento, certo? As primícias, que é o dia de domingo, o dia que Jesus ressuscita. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando entrares na terra que vos dou, e cegares a sua messe, ou seja, e colheres o fruto, que aqui no caso é a cevada, então trareis um molho das primícias da vossa messe ao sacerdote. Este moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. No dia imediato ao sábado, o sacerdote o moverá. No dia em que o mover o molho, oferecereis um cordeiro sem defeito de 1 ano e holocausto ao Senhor. A sua oferta de manjar será 2 dízimas de flor, tá? Isso aqui não vem ao caso agora. Não comereis pão nem trigo torrado, nem espigas verdes, até o dia em que trouxeres a oferta ao vosso Deus. É estatuto perpétuo por vossas gerações em todas as vossas moradas. Então vamos prestar atenção aqui. A festa das primícias. Essa festa da primícia, quando eles falam que vai pegar um molho da messe, ou seja, daquilo que eles colheram da plantação, o que era feito? Quando eles plantavam a cevada, mais ou menos perto da Páscoa, já começava a ficar maduro os frutos da cevada, né? Que elas eram colhidas logo em seguida. O que eles faziam? Eles separavam um molho dessa plantação e faziam este movimento de molho ao Senhor. Eles sacudiam o molho diante do Senhor. E isso significava o quê? Que era apresentado a Deus a primícia da colheita que estava sendo feita, certo? E essa apresentação era feita sem fermento. Todo o pão que estava naquelas festas, todos eles eram sem fermento. O que isso representa? Isso representa o Senhor Jesus. O Senhor Jesus é a primícia dos que dormem. Ele foi o primeiro a ressuscitar. Ele foi o primeiro que foi apresentado ao Senhor sem defeito e ressuscitou para que nós tivéssemos chance de também depois disso ressuscitar. Então ele foi o primeiro que venceu a morte para que pelo sangue dele nós fôssemos comprados e também pudéssemos vencer a morte. Vamos ver onde é que fala mais a respeito disso. 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15. Do 20 em diante. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo Jesus. Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, ou seja, ele ressuscitou na festa das primícias, certo? Na sua vinda, depois virá o fim, quando tiver entregado, Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo, a igreja, na sua vinda, e depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a força e toda
e toda potestade e força. Porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Então a gente está vendo aqui que a morte do Senhor Jesus, o dia que ele foi enterrado, que ficou enterrado, e o dia que ele ressuscitou dos mortos, isso cumpre as 3 primeiras festas, certo? E por que a gente está falando de festas? A gente vai analisar aqui que tudo que fala no contexto de salvação está ligado às festas e às colheitas das plantações de Israel. Ou seja, quando Jesus ele fala de colher, ele fala de trigo, ele fala de plantação, ele fala que os frutos estão maduros, ele sempre usa o termo de plantação, de cega de trigo, de cevada, de uvas, para falar daquilo que vai acontecer entre a salvação, entre a morte dele, entre o arrebatamento, tudo ele usa o termo de, no caso com a parte agrícola do povo de Israel. Se a gente for estudar as plantações de Israel, as plantações elas começam a ser colhidas na festa da Páscoa, para nós aqui por volta de abril. A primeira colheita que é feita é a colheita da cevada. E quem é que representa a cevada? Jesus, como eu li aqui agora. Porque quando eles apresentavam o primeiro fruto para Deus, eles apresentavam o molho da cevada, que era feito sem fermento, apresentado a Deus ali na festa das primícias, porque toda a festa dos 7 dias era feita sem fermento. E quem é que foi apresentado por nós sem pecado? O Senhor Jesus. Certo? Então ele é a primícia dos que dormem. Então na primícia ele ressuscita para que ele fosse o primeiro daqueles que tivessem depois dele a salvação, que são aqueles que são de Cristo, como eu li agora para vocês em Coríntios, 1 Coríntios 15. Vamos continuar. O Pentecostes. Contareis para vós outros desde o dia imediato ao sábado, desde o dia em que trouxestes o molho de ofertas movidas, que representa o Senhor Jesus, 7 semanas inteiras. Até o dia imediato ao 7º sábado contareis 50 dias. Então trareis nova oferta de manjares ao Senhor. Aqui é a festa de Pentecostes. A festa de Pentecostes ela vai ser contada desde o sábado, quando era apresentado a oferta diante do templo, e conta-se 50 dias corridos, e 50 dias depois é a festa de Pentecostes. A festa de Pentecostes também é conhecida como a festa das colheitas, certo? Por quê? Porque no início da festa de Pentecostes começava a colheita do trigo, certo? O trigo começava a ser colhido no início mais ou menos de maio para nós, que é 50 dias depois da Páscoa para eles. Eu não vou dizer para vocês o nome dos meses deles, porque eu não salvei isso, mas significa que mais ou menos em meados de maio aqui para nós começa a colheita do trigo. E essa colheita ela vai para eles todo o verão, porque lá no hemisfério norte, enquanto para nós aqui é inverno, né? Para eles é verão. Então vai todo o verão, até o finalzinho do verão e começo das festas do outono. Desculpa, gente, eu estava prestando atenção aqui e me perdi. Então vamos continuar lendo. Das vossas moradas trareis 2 pães para serem movidos, de 2 dízimos de 1 efa de farinha, serão levedados, se cozirão, são primícias ao Senhor. Aqui já é diferente, certo? Aqui para eles apresentarem no início da festa é colocado diante do sacerdote 2 pães. 2 pães levedados, ou seja, com fermento. E são primícias ao Senhor. O que isso aqui significa? O que a gente vê aqui? Se são 2 pães com fermento, significa que o trigo ele era a representação dos 2 povos pecadores que começavam ali na festa de Pentecostes a ser salvos como igreja. Porque a igreja foi formada pelo povo judeu, pelo povo de Israel e pelo povo gentil. Então são 2 povos que eram apresentados em forma de pães levedados com fermento, certo? Diante do Senhor. Isso aqui é uma representação. A gente sabe que a igreja, ela começou no dia de Pentecostes, certo? No dia de Pentecostes foi que deu início à igreja do Senhor Jesus, quando o Espírito Santo desceu e batizou aqueles que estavam buscando. Mas a gente vai continuar isso depois. Vamos continuar aqui. Com o pão oferecereis 7 cordeiros sem defeito, tal. Deixa eu ver aqui.
Então o sacerdote os moverá com o pão das primícias, por oferta movida perante o Senhor. Com os 2 cordeiros santos será o Senhor para uso do sacerdote. No mesmo dia se proclamará que tereis santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, estatuto perpétuo em todas as vossas moradas pela vossa geração. Então a gente está vendo aqui que mais uma vez são apresentados. Primeiro foi apresentado o molho na festa e o pão sem fermento. Então aquilo ali é apresentado da cevada, que representa Jesus Cristo, e o trigo representa a igreja do Senhor Jesus, formada por 2 povos. Entendeu? Essa colheita começa em Pentecostes. Quando foi que começou a colheita do trigo, a colheita do povo de Deus, da igreja do Senhor Jesus? Não foi em Pentecostes? Então tá, vamos continuar. Vamos ver aqui, ó, como era o trigo que era colhido realmente na festa de Pentecostes. Vamos, Êxodo 34, 22. Êxodo 34, 22. Só para vocês verem como está ligado as plantações agrícolas de Israel com a salvação do povo de Deus. 34, 22. Também guardarás a festa das semanas, que é a das primícias, da cega do trigo. É a festa da colheita do fim do ano. Ou seja, também guardarás as festas das semanas. Festa das semanas é a festa do tabernáculo, tá? É a festa das semanas que é chamada de festa do tabernáculo. Então, a festa das colheitas era a festa da colheita do trigo. Não está escrito aqui. Vamos continuar e vamos ver o que o Senhor Jesus também falou a respeito disso. Mateus 3, do 11 ao 12. Mateus 3, do 11 ao 12. Quando for coisas mais rápidas, a gente vai aqui. Quando for os vários versículos citados, eu vou e abro no celular, fica mais rápido. Mateus 3. Hoje o assunto é mais complexo, mas se vocês acompanharem direitinho, vocês vão entender o que eu quero dizer. Mateus 3, 11. Aqui. Olha só o que João falou. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então aqui começa o contexto do que acontece com a igreja. O batismo nas águas, o batismo com o Espírito Santo, que é o Senhor Jesus quem dá, e com fogo. A sua pá ele a tem na mão. Ele limpará completamente a sua eira, plantação. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo inextinguível. O que está querendo dizer aqui? Está querendo dizer que o Senhor Jesus, ele aqui dá início à igreja, com o batismo de João, depois com o batismo do Espírito Santo, e que ele diz aqui, a sua pá está colocada ao pé, aqui ó, ao pé da eira, da sua eira. Ele vai limpar, ou seja, ele vai recolher o trigo. E quem é o trigo? Os 2 povos. É uma mistura do povo de Israel, que aceita o Senhor Jesus, até hoje tem aqueles que são judeus messiânicos, e a própria igreja do Senhor Jesus, que desde o dia de Pentecostes vem se convertendo até hoje. Então, 2 povos que representam o trigo, certo? E quem é a palha? Aqui, ó, queimará a palha com fogo inextinguível. Eu não sei se vocês já viram, mas quando o Senhor Jesus ele cita a plantação do trigo, que ele fala que o diabo vai lá e lança a semente do joio, e a semente do joio nasce junto, ele manda não mexer, porque no finalzinho ele vai fazer a separação, porque os 2 são parecidos, para que a pessoa tirando o joio não possa tirar o trigo. Eu não sei se vocês já viram. Quando você pega a planta do trigo e você coloca a parte dos frutinhos na mão e esfrega, a palha sai e fica as sementes, ou seja, ele tem semente. Ele significa que o trigo ele é aquele que dá fruto. E o joio? Você pega também aquela frutinha do joio, se você coloca na mão e você esfrega, só tem palha, não tem fruto. Então, quem é o que ele vai queimar? A palha, ou seja, o joio ele vai queimar com fogo inextinguível. Então a gente entende aqui já Jesus testificando a separação do que ia acontecer quando ele fizesse a colheita da igreja dele, que a palha ele ia queimar.
que o trigo ele ia salvar, e a palha, que é o joio, ele ia queimar. Vamos continuar. O assunto hoje é extenso. A festa das trombetas. Deixa eu voltar lá para Levíticos, para a gente continuar. Levíticos 23. Levíticos 23. Agora aqui vai estar falando da festa das trombetas. Aqui, gente, eu vou ler para vocês a parte da festa das trombetas, mas aqui existem duas formas de você interpretar. Saiu. Interpretar isso. Por que eu falo isso? Porque eu vou falar das duas formas. Realmente, quando a gente para analisar que o dia e a hora do arrebatamento ninguém sabe, realmente faz todo sentido. Mas eu vou explicar para vocês. Ó. Quando cegares a sua messe, a messe da vossa terra, não rebuscareis os cantos do vosso campo, e nem colhereis as espigas caídas da vossa cega. Para o pobre e para o estrangeiro as deixará. Eu sou o Senhor vosso Deus. E disse mais o Senhor... Espera que eu já vou explicar. E disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: no mês 7º, ao 1º do mês, tereis descanso solene, memorial com o sonido de trombetas. Santa convocação é. Nenhuma obra servil fareis, nem trabalhareis, e nem trareis oferta queimada ao Senhor. Aqui está a descrição da festa das trombetas, que começa a ser contada no 1º dia do 7º mês. É a festa das trombetas, certo? Só que o que acontece aqui? Quando eles faziam a colheita do trigo, eu falei para vocês, se vocês forem fazer uma pesquisa, vocês vão ver que é assim. Eles colhem o trigo no começo de Pentecoste, mais ou menos, para nós aqui maio, pode ser final de maio, começo de junho, e eles colhem o trigo todo o verão. Mas quando eles estão chegando perto da festa das trombetas, o que acontece? Eles interrompem a colheita. A colheita é interrompida. E aquilo que fica no campo, fica lá. É esquecido. E Deus ele deixou uma ordem para que quando isso acontecesse, quando chegar a vossa messe, a terra, não rebusqueis os cantos do vosso campo, nem colhereis as espigas caídas da vossa cega. Para os pobres e para os estrangeiros a deixará. Isso aqui era uma lei do Senhor. Que eles deixassem, que eles colhessem, o que ficasse, ficaria lá. Por quê? Porque teria aquelas outras pessoas que não teriam condição para vir colher. Só que isso aqui significa o quê? Que quando na festa das trombetas é interrompido essa colheita, entendeu? Eles não voltam mais no campo para continuar essa colheita é interrompida. O que alguns analisam como interpretação disso? Que a igreja do Senhor Jesus começou em Pentecostes, certo? E que desde esse início começou-se a ser colhidos os frutos da igreja, né? No dia de Pentecoste foram sendo colhidos os frutos, as pessoas foram sendo salvas, morriam, mas estavam com a sua salvação. Tanto é que no arrebatamento, primeiro os mortos ressuscitam e depois os vivos são arrebatados. Então todos que estavam sendo colhidos estavam conquistando a sua salvação. E quando que para essa colheita, ou seja, da igreja continuar ganhando almas para o Senhor Jesus, ou seja, vai escolhendo frutos, justamente para a colheita quando começa a festa das trombetas. Então seria o arrebatamento da igreja na festa das trombetas. E os que ficaram para trás? Os que ficaram para trás são esquecidos, entendeu? Então essa colheita é interrompida e aqueles que ficaram são aqueles que não foram, aqueles que ficaram para trás, como a gente sabe que fala. Vamos ver aqui, para vocês entenderem. 1 Tessalonicenses 4, 15 ao 17. 1 Tessalonicenses 4. Do 15 ao 17. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, o que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor Jesus, não precederemos os que dormem. Foi aquilo que eu falei. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor.
Portanto, consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Gente, quando o termo aqui usado é consolai-vos, significa que existe um consolo atrás dessa palavra. Entendeu? Que sim, o Senhor Jesus há de tirar a igreja dele da terra, e isso é um consolo para aqueles que ouvem. É como eu expliquei para vocês. Uma das interpretações diz que quando encerra a colheita para as festas das trombetas, significa que a igreja está sendo arrebatada. E os que ficaram para trás, quem são? Aquelas que ficaram no campo, que são aqueles que não devem ser rebuscados, né? Como fala. Eu tenho até aqui uma passagem para falar sobre isso. Tem Deuteronômio 24:19, que está pertinho, dá para mim ir aqui. Aqui, para vocês verem como era a lei. 24:19. Quando no teu campo cegares a messe, colheres o seu fruto, nele esquecereis um feixe de espigas. Esquecereis. Não voltará a tomá-lo. Para o estrangeiro, para o órfão, para a viúva será. Para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das tuas mãos. Então isso era uma lei. Tá vendo aqui? Eu vou ler outra passagem que fala disso também. Isaías 17. Isaías 17. Vão acompanhando, gente. Vão acompanhando que vocês vão entender. Isaías 17, do 4 ao 6. Naquele dia a glória de Jacó será apoucada, e a gordura da sua carne desaparecerá. Será quando o segador ajunta a cana do trigo e com o braço cega as espigas, como quem colhe espigas no vale de Refaim. Mas ainda ficarão alguns rabiscos, como no sacudir da oliveira, 2 ou 3 azeitonas na ponta do ramo mais alto, e 4 ou 5 nos ramos mais exteriores de uma árvore frutífera, diz o Senhor Deus de Israel. Ou seja, ele está dizendo aqui que quando houver a colheita, vai ficar gente para trás, esquecido, né? Deixa eu ir só abrir aqui para deixar já em Levítico 23, que a gente vai continuar. Vamos lá. Eu já falei para vocês de uma das interpretações. Então, só para a gente completar. Quem seriam os esquecidos? Bom, a gente sabe que a igreja do Senhor Jesus é formada pelo povo judeu, pelo povo hebreu, pelo povo de Israel, né? E pelos gentis. Então, significa que vai ficar para trás tanto um vestígio de pessoas gentis, aqueles que ficarem para trás que não vão ser colhidos, e um pouco o povo de Israel também, que não se converteu, porque a maioria do povo de Israel não vai se converter a Jesus Cristo. A gente sabe disso, né? Existem sim os judeus messiânicos, mas são poucos. A maioria do povo de Israel acredita que o Messias não veio, acredita que o Messias ainda vai vir e esperam por esse Messias. Entendeu? Então vamos entender o que vai acontecer daqui para frente. Aqui tem a festa da expiação, que é o Yom Kippur, que é logo em seguida da festa das trombetas, que é a festa onde eles se arrependem, certo? Vamos ler Oséias 9:10. Eu vou ler aqui. Oséias 9:10. Gente, eu não falei para vocês pegarem papel e caneta, mas se vocês quiserem anotar é bom. Oséias 9:10. Porque é muito capítulo, muito versículo, então vocês assistem depois e vão anotando. Deixa eu ver se é isso mesmo, Vamos analisar. O que Israel, o povo de Israel, a massa de Israel, aqueles que não aceitaram o Senhor Jesus, representa na colheita? A gente sabe que a igreja do Senhor Jesus tem uma mistura, porque existem pessoas do povo judeu que se convertem, certo? E o povo gentil que se converte, que é a igreja, certo? Sabemos que a primícia é o Senhor Jesus, também, que foi representada a primícia dos que dormem. E o que é o resto do povo de Israel? O que eles representam? Vamos ver aqui, ó. Achei a Israel como uvas no deserto. Vi os vossos pais como a fruta temporã da figueira, no seu princípio. Mas eles foram para Baal Peor e que se consagraram a essa vergonha e se tornaram abomináveis como aquilo que amaram. Então a gente vê aqui que Deus vê o povo de Israel, aqueles que estão esperando o Messias, aqueles que querem reconstruir o templo, aqueles que têm ainda o entendimento de que o Messias deles vai vir, aqueles que vão ser
sofrer juízo, porque vão receber o anticristo como o Messias deles, vão aceitar o acordo de paz, vão dividir a terra e vão estar diante de Deus em pecado. Foi aquilo que eu falei no vídeo passado, que Jerusalém nesse momento se torna a grande Babilônia, ou seja, a mistura de tudo aquilo que Deus não quer que misture, ou seja, o santo com o profano, né? As religiões misturadas, isso eu já falei no vídeo passado. Mas o que a gente quer dizer com isso? Então a gente está vendo que o povo de Israel, o restante, é a uva, certo? É a uva. Tá, já vimos isso. Agora eu vou explicar para vocês a outra explicação que tem a respeito da festa das trombetas. Se nós olharmos também aqui, quando começou a festa de Pentecostes, começou a igreja do Senhor Jesus, certo? A igreja do Senhor Jesus começa ali. Se nós analisarmos que na festa de Pentecostes, quando começa a igreja, também seria na festa de Pentecostes que Deus começaria a colher os frutos, colher os frutos. Podia significar não o ganho de almas, mas os frutos sendo colhidos mesmo já para Jesus. Ou seja, ele começou a colher frutos porque a igreja, conforme as pessoas foram se convertendo, desde o princípio, né? As pessoas foram se convertendo e foram morrendo, e a gente sabe que os mortos em Cristo vão ressuscitar. Mas também a gente sabe que se a colheita do trigo começa na festa de Pentecostes, o arrebatamento também poderia acontecer na festa de Pentecostes, certo? E esse arrebatamento da igreja, iniciando na festa de Pentecostes, ele poderia continuar acontecendo em todo o verão. O que significaria o verão nessa parte? Significaria a grande tribulação, ou seja, o verão, a grande tribulação. E o que aconteceria? Esse arrebatamento da igreja e essa colheita, ela seria feita em vários estágios. Por quê? Primeiro o arrebatamento da igreja, com aqueles fiéis, com a noiva de Cristo e os mortos que ressuscitarão primeiro. E depois, se nós lermos Apocalipse, nós vamos ver que no passar das situações vai existindo o quê? Uma colheita de almas para o Senhor Jesus. As pessoas vão receber a pregação, muitos que ficaram para trás vão se arrepender, muitos vão receber a pregação dos 144 mil que vão pregar, as duas testemunhas que vão pregar em Israel, e muitos vão aceitar que o Senhor Jesus sim é o Messias, e que sim, ele arrebatou a igreja, e que sim, tem que confiar nele. E o que acontece? Muitos nesse período vão estar morrendo, certo? Vão morrer devido aos acontecimentos, vão morrer dos acidentes, das próprias catástrofes, vão morrer quando o anticristo matar aqueles fiéis que foram colhidos, que foram ganhos já na grande tribulação, e a gente sabe que isso vai acontecer num período de acontecimentos. E o que aconteceria na festa das trombetas? Seria o momento que o Senhor Jesus, aliás, a festa das trombetas não, na festa da expiação, seria o momento que o Senhor Jesus viria, entendeu? Para salvar o povo de Israel, o povo judeu, o povo de Israel que não se dobrou e que não aceitou o Messias, que fugiu. Vamos lá, eu quero explicar para vocês entenderem o que eu quero dizer. Vamos ler Zacarias capítulo 12, só para vocês entenderem. Hoje está meio complicado o assunto, mas vocês vão entender. Zacarias capítulo 12, versículo 2. Eis que eu farei de Jerusalém um copo de tremor para todos os povos em redor, também para Judá durante o cerco contra Jerusalém. Vocês que não assistiram o meu vídeo último que teve, não ouviram, mas que quiserem assistir depois pode ir lá assistir, mas eu vou dar só um resumo aqui, não dá para explicar tudo. O povo, Jerusalém vai ser cercada, cerco de Jerusalém, vai ser cercada pelo anticristo, o anticristo vai invadir a cidade, vai quebrar o acordo, vai invadir o templo, vai dizer que é Deus, entendeu? E muitos vão ter que fugir, porque se eles não fugirem, seriam mortos. É óbvio que tem aqueles que estão dentro de Jerusalém que vão aceitar o anticristo, sim, que aceitaram ele como o seu Messias, que vão estar até mesmo marcados e que não tem problema nenhum com isso. Mas aquele povo que vai aceitar o Senhor Jesus, que vai entender, aliás, esse não é o povo que vai aceitar o Senhor Jesus, mas aquele povo que vai continuar fiel a Deus, né? Eles vão ter que fugir na invasão de Jerusalém. Ó. Quer ver? 2, 3.
E acontecerá naquele dia que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a carregarem certamente serão despedaçados. E ajuntar-se-ão contra ela todo o povo da terra. Vou invadir Jerusalém. Naquele dia, diz o Senhor, ferirei de espanto a todos os cavalos e de loucura os que montarem neles. Mas sobre a casa de Judá abrirei os meus olhos e ferirei de cegueira a todos os cavalos dos povos. Vamos para o capítulo 6. Naquele dia, porei os governadores de Judá como um braseiro ardente no meio da lenha, e como um facho de fogo entre as gavelas. E a direita e a esquerda consumirão a todos os povos em redor em Jerusalém. Será habitado outra vez no seu lugar em Jerusalém. Ou seja, ele vai fazer do povo feixes de fogo. Isso quando ele vier para salvar esse povo. Vamos para o 10. Zacarias 12, 10. Mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei um espírito de graça e de súplica. Por isso que seria na festa da expiação. E olharão para mim a quem transpassaram e prantearão sobre ele como quem pranteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Ou seja, eles vão entender que eles mataram o Senhor Jesus. Vamos para Isaías 10, capítulo 20. Capítulo 10, versículo 20. Para vocês verem. Isaías 10, capítulo 20. Aqui. E acontecerá naquele dia que os restantes de Israel e os que tiverem escapado da casa de Jacó nunca mais se atribarão sobre aquele que os feriu. Antes, estribar-se-ão verdadeiramente sobre o Senhor, o Santo de Israel. Deixa eu ver até que versículo eu tenho que ler. Tá. Os restantes se converterão ao Deus forte, sim, os restantes de Jacó, porque ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, só o remanescente dele se converterá. Uma destruição está determinada, transbordando em justiça. Ou seja, esse povo que vai escapar, que vai fugir para o deserto, que é o que a Bíblia fala, para fugir para os montes, para não voltar para trás, que é só um remanescente, porque 2/3 vão morrer. Deixa eu ver até se eu... Acho que é Zacarias 13. Vou ler para depois explicar para vocês verem como eu estou falando. Zacarias 13. 8 e 9. Aqui. E acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as duas partes dela serão extirpadas e expirarão, mas a terceira parte restará nela. Ou seja, duas partes serão extirpadas. Ou seja, quando houver invasão, o povo que não vai aceitar o anticristo, que não vai aceitar que ele vai dizer que é Deus, vai fugir para o deserto, vai fugir para os montes, muitos vão ser pegos, as mulheres vão ser forçadas, é como eu já li em outros capítulos. Então vai haver uma invasão, alguns vão morrer, alguns vão fugir, certo? 2/3 dessa população, poucos morrem no meio desse conflito, mas muitos vão morrer depois. Por quê? Porque vão ficar do lado do anticristo. Eu vou explicar para vocês por quê. Lembra que Israel é visto como uva? Eu vou explicar para vocês. Mas a terceira parte restará nela. E farei passar esta terceira parte pelo fogo. E a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu ouvirei. E direi, é o meu povo. E ela dirá, o Senhor é o meu Deus. A gente viu já na outra live, que eles vão se converter quando o Senhor Jesus descer no Monte das Oliveiras, pisar no Monte das Oliveiras e salvar a vida deles, eles vão reconhecer que Jesus ali é o Messias, certo? Então eles vão ser salvos. Eles vão ser salvos. Mas e o restante do povo de Israel? O restante do povo de Israel é a uva. Vamos guardar isso. Vamos prestar atenção aqui. Vamos ver o que está escrito em Romanos 9, 27, que eu não li ainda, mas eu anotei. Romanos 9, 27.
Também Isaías clama acerca de Israel. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, só o remanescente será salvo. Foi aquilo que eu falei. Só um remanescente vai ser salvo. Só um remanescente vai fugir para o deserto. Só um remanescente vai ser escondido por Deus. Como está escrito lá, 3 anos e meio. Só um remanescente vai reconhecer Jesus na festa da expiação, quando se arrependerem que o Senhor Jesus estiver diante deles. Então, vamos prestar atenção como tudo se encaixa nas festas. Entendeu? Aqui mais um versículo. Porque ele completará a obra e abreviá-la em justiça, porque o Senhor fará breve a obra dele sobre a terra. Tá. Vamos continuar. Aqui agora está falando sobre a festa dos tabernáculos. Festa dos tabernáculos. O que seria a festa dos tabernáculos? O milênio, certo? Vamos ver. Eu vou só dar um versículo só para vocês verem como tem tudo a ver. O milênio com a festa dos tabernáculos. Apocalipse 20. Apocalipse 20, do 1 ao 4. Vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. E lançou no abismo, e ali encerrou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que os 1000 anos se acabassem. Depois disso, importa que ele seja solto por mais um pouco de tempo. Ou seja, e vi os tronos e os que se assentaram sobre ele, foi-lhes dado o poder de julgar. Vi a alma daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então a festa dos tabernáculos, gente, é quando o Senhor Jesus vai estar aqui, um milênio, e vai tabernacular com o povo. Entendeu? Então a gente vê o cumprimento de todas as festas, tanto no plano da salvação, como na parte agrícola de Israel, nas plantações, nas colheitas, tudo se encaixa. Eu vou mostrar para vocês a respeito das uvas, para vocês entenderem. Tá? Só um minutinho. Depois a gente vai entrar no que diz respeito realmente ao arrebatamento da igreja. Eu quero que vocês entendam primeiro. Apocalipse 16. Vamos ver o que está falando. Apocalipse 16, 12. E o 6º anjo derramou a sua traça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que preparasse o caminho dos reis do Oriente. Deixa eu ver aqui. Não, aqui não é agora. Só um minutinho. Deixa eu ver o 17. Só para me ver aqui. Que aqui eu acho que está falando das batalhas final. 17, 13. É isso mesmo. Isso aqui é só para o finalzinho. Eu vou mostrar para vocês aonde está escrito aqui. Gente, é tanto capítulo, tanto versículo que não é brincadeira, não. É fácil, não. Mas vamos lá. Aqui. Isaías 63, capítulo 3. Vamos lá. Isaías 63, capítulo 3. Aqui. O lagar eu o pisei sozinho, e dos povos nenhum homem se achava comigo. Pisei as uvas na minha ira e no meu furor, e as esmaguei, e o seu sangue me salpicou as vestes e me manchou o traje todo. Ou seja, as uvas. Eu acho que eu não li para vocês a parte das festas dos tabernáculos, eu não sei se lá está falando, mas a colheita da uva ela era feita no meio, começava no meio mais ou menos do verão, certo? E ela ia até a festa antes da festa dos tabernáculos, até a festa da expiação. As uvas eram colhidas, certo? Então você vê que tudo se encaixa. Tudo se encaixa. Como que é que Deus vê? O lagar eu pisei sozinho. Dos povos nenhum homem se achava comigo. Pisei as uvas na minha ira. Pisei as uvas na minha ira.
No meu furor as esmaguei, e o seu sangue me salpicou as vestes e me manchou o traje todo. Esse aqui é a representação do Senhor Jesus. Apocalipse 19, 15. Apocalipse 19, 15. Vocês veem como as uvas é o povo de Israel. 19, 15. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa o nome escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ou seja, mais uma vez aqui as uvas. Agora vamos ver quando que ele prepara tudo isso? Apocalipse 14. Apocalipse 14. 14, 14. A ceifa. Presta atenção. Ceifa é o quê? Colheita. Tudo está descrito como ceifa, como colheita, como plantação, como trigo crescendo, como uva. A própria representação do povo de Israel quando brota é o brotar da figueira. Tudo está encaixado na parte agrícola do povo de Israel, nas suas plantações, nos seus cereais, que sempre são nas mesmas épocas todos os anos, certo? Olhei e eis uma nuvem branca. Sentado sobre a nuvem, Apocalipse 14, 14, tá? Um semelhante ao filho do homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada para colher. Quem tem foice é para colher. Outro anjo saiu do santuário gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. Aqui está falando de uma ceifa da seara da terra. Aqui não é as uvas. As uvas é o depois, que eu vou ler para vocês. Aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra e a terra foi ceifada. Ceifada era quando se colhia os trigos. A gente vê aqui a colheita final dos trigos. Em cima, eu acho interessante que fala assim, quer ver? Olha só aqui. Então, é no capítulo 13. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Não é interessante que aqui esteja falando justamente sobre isso? Porque em cima não tem nada a ver. Aqui eles estavam falando sobre a grande tribulação. Certo? Gente, está no ar ainda? Se vocês puderem falar para mim se está no ar ainda, que para mim aqui parece que saiu do ar. Ai, toda vez esse negócio da tilt, a gente não sabe se está no ar ou não. Alguém pode falar para mim se está no ar ainda? Estou aguardando. Ok, obrigada. Então vou continuar. Aqui em cima ele está falando a respeito do povo marcado. Quer ver? Eu vou ler só um pedacinho para você. Ó. Também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então aí você vê, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, porque descansam das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Então eu acho que isso aqui é uma colocação interessante. O que parece é que aqueles que vão morrer em Jesus na grande tribulação, entendeu? É que são o resto da ceifa que faltava daqueles que ficaram para trás, ou seja, os rabiços que ficaram para trás, os esquecidos, os deixados para trás, aqueles que não estavam preparados, aqueles que ainda não tinham aceitado Jesus, aqueles que estavam mornos, como a Bíblia fala, né? Eles ficaram para trás, juntamente com o povo de Israel todo, que ficou para trás, certo?
E eles aqui, me parece que foi quando eles foram colhidos por Deus. Aonde que eles foram colhidos por Deus? Nas suas mortes. Quando eles morreram por catástrofe, quando eles morreram na mão do anticristo, porque a Bíblia fala que os santos vão ser entregues na mão do anticristo e vão ser decapitados. Então, essa ceifa aqui, ela está colocada bem antes da vítima. Vamos ler agora a vítima, capítulo 17. Então, saiu do santuário, que se encontra no céu, outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: toma a tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra. Cachos da videira, uva. Porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra e vidimou a videira da terra e lançou no grande lagar da cólera do Deus. O lagar foi pisado fora da cidade e correu sangue do lagar até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. O que a gente pode entender aqui? A Bíblia diz que Deus entende que o povo de Israel, aqueles que não aceitaram Jesus, aqueles que vivem ainda na lei, são colocados como uva. Tirando aquele remanescente que fugiu para o deserto, que foi separado por Deus, que foi guardado por Deus, deixa eles lá no canto deles, certo? Que o restante, aqueles que vão aceitar o anticristo, aqueles que vão aceitar ser marcados, aqueles que ficarem na vontade deles e não reconhecerem a Deus e aceitarem o mandado do anticristo, vão recebê-lo como o Messias deles, o Messias de Israel, vão ser tratados por Deus como maldição. Vão ser colhidos e colocados no lagar da ira de Deus Todo-Poderoso. E ele mesmo pisa o lagar. É o que está escrito aqui e nos outros versículos que eu falei para vocês. Então, a gente vê que as uvas, 2/3 de Israel vai ser morto, vai ser extirpado. E eles vão ser pisados junto com o povo que vai lutar também lá, que vai se armar para poder atacar o Senhor Jesus, que é o final de tudo, que é a guerra do Armagedon. Então, existe ali o quê? Uma guerra que o Senhor Jesus desce no seu cavalo e acaba com tudo. Entendeu? Pisa o lagar, destrói o anticristo, destrói o falso profeta, acaba com os exércitos. Aí vai falar aqui sobre... acho que é no 19, né? Deixa eu ver aqui. 19. Olha aqui. Tem no seu manto das coxas, na sua coxa, escrito Reis dos Reis e Senhor dos Senhores. Então viu um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos. Apocalipse 19, eu comecei do 16, tá? E seus cavaleiros, carne de todos os que livres, quer escravos, tantos pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos congregados para a peleja contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada e com ele o falso profeta, que com os sinais fez diante de Deus, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Que eu falei sobre isso lá na segunda live que eu fiz, né? Eu estou falando de assuntos que, de certa forma, estão ligados. Porque nós estamos falando da volta do Senhor Jesus, nós estamos falando dos acontecimentos, nós estamos falando da marca da besta, nós estamos falando do reino da besta, e agora nós estamos mostrando o arrebatamento da igreja dentro desse contexto. Eu já vou até ler aqui os outros 2 capítulos que também falam que eles se armaram para atacar, que é Apocalipse 17, 13 a 15, que aí eu já não preciso mais voltar aqui. Têm estes um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Pelejarão eles contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Então aqui você vê que os fiéis e eleitos vêm com o Senhor Jesus para essa batalha final do Armagedon. Quem são os fiéis e eleitos? A igreja do Senhor Jesus. A gente vai ler isso aqui em 19 também. Quer ver? Vamos ver de onde eu tenho que começar a ler. Aqui. Alegremos e exultemos e demos-lhes glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro.
cuja esposa a si mesmo já se ataviou, ou seja, a esposa já se ataviou. Nossa, por que como é que fala? As bodas do Cordeiro estão aqui no finalzinho, no capítulo 19 já. Vamos prestar atenção. A sua noiva já se ataviou. Vamos lá, continuar. Peraí que eu me perdi, achei. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Gente, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Então significa que as pessoas aqui foram chamadas para participar da ceia da boda do Cordeiro. Boda do Cordeiro é o casamento dele. Esses daqui que são chamados para a ceia não podem ser a noiva. A noiva está se casando com o Senhor Jesus. Ela já está ataviada aqui em cima. Quem são esses? Quem são esses aqui que são chamados? São os convidados? Aqueles que vêm no meio de toda a grande tribulação e chegam para o casamento, para a parte final do casamento, para testificar a ceia das bodas do Cordeiro do casamento? Entendeu? Que também vão participar, porque morreram em Cristo, só que eles vêm seguindo no meio da grande tribulação, que a gente pode ver que isso vai acontecer também com as duas testemunhas que morrem no meio da grande tribulação e são arrebatados para o céu, entendeu? Os 144 mil, que a Bíblia não fala que eles vão morrer, a Bíblia fala que eles vão pregar. Só que tem um momento que eles estão no Monte Sinai, do lado do Senhor Jesus. Aqui, Cordeiro e os seus remidos no Monte Sinai. Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o Monte Sinai, e com ele os 144 mil, tendo na sua fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Então a gente vê que são separados em estágios. O que passa aqui não é a hora que eles são ungidos. A hora que eles são ungidos foi lá depois do sexto selo, certo? Que os 144 mil foram ungidos, que para mim eles foram ungidos, selados na testa depois do arrebatamento da igreja, porque eles também fizeram parte disso, certo? Aqui já diz que eles estão no Monte Sinai com o Senhor Jesus. Estão no Monte Sinai com o Senhor Jesus porque terminaram a obra deles. De alguma forma eles terminaram, certo? Aqui, ó. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que ele vá, são os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca e nem tampouco mácula. Quando a gente vê lá, depois do sexto selo, a gente vê que primeiro eles são ungidos e depois mostra os glorificados, né? Para mim, essa primícia aqui significa que Deus escolheu eles para que eles fizessem um trabalho. Mas isso já é a minha opinião. Estou lendo para vocês o que está escrito. Agora a gente vai para os versículos que falam do arrebatamento da igreja em si. Vamos lá. João 14, 3. Vamos lá. João 14, 3. João 14, 3. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde estiver estejais vós também. Mesmos vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Isso aqui, gente, eu não sei se vocês já ouviram falar sobre o casamento judaico e como que ele acontece. É uma coisa que também vocês podem pesquisar. O casamento judaico, como que ele era feito? Existia o noivo, o pai do noivo, iam até a casa da noiva e falavam para o pai do noivo, meu filho quer casar com a sua filha. A filha tinha que aceitar. Quando ela aceitava aquele noivo para ela, e isso vocês podem pesquisar, quando ela aceitava aquele noivo para ela, era feito um contrato de casamento. Mas eles casavam exatamente naquele momento? Não. Eles já eram casados pelo papel, já estava testificado, ela já estava prometida, como aconteceu com Maria e José. A Bíblia não fala que Maria estava desposada de José, ou seja, tinha um contrato de casamento, mas eles ainda não tinham casado. Por isso que quando ela ficou grávida sendo virgem, ele queria largar, deixar ela e sem difamar ela, porque se ele falasse que ela estava grávida tendo um contrato de casamento com ele, ela seria apedrejada pela lei, entendeu? Então, fazia-se um contrato e para se celebrar este casamento, se bebia uma taça de vinho, suco da uva. O que o Senhor Jesus falou
na Santa Ceia, na última Santa Ceia antes dele morrer. Que ele estava testificando com o sangue dele ali a sua morte, que ele só beberia de novo aquele suco depois quando tivesse de novo com a noiva. E ele falou que ele ia morrer, ia preparar lugar e depois ele ia voltar para que eles casassem, que a igreja casasse com ele, onde ele tivesse, a gente também estaria. Porque o noivo ele voltava para a casa do pai e ele tinha mais ou menos aproximadamente 2 anos para preparar o lugar para a noiva dele, para preparar os aposentos para casar e levar a noiva dele, certo? Então, quando ele voltava para buscar a noiva, ele já tinha que estar com os aposentos deles feitos. E o pai é que ia lá, olhava, via se estava tudo certo e liberava, pode ir buscar sua noiva. E a noiva tinha que estar o tempo inteiro preparada, sempre com o seu vestido à mão, esperando o dia que o noivo fosse buscar ela. Então, eu estou dando um resumo aqui do casamento judaico para você ver como tem tudo a ver com o arrebatamento da igreja. Vamos ver mais um versículo aqui. 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15, 51. 51 e 52. Vamos lá. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e seremos transformados. Mais um versículo, Lucas 21. Lucas 21. 34. E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez, de cuidados desta vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Porque virá como um laço sobre todos os habitantes da face da terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais ávidos por digno de evitar todas estas coisas. Outra tradução fala de escapar, né? E que hão de acontecer é de estar em pé diante do Filho do Homem. Vamos lá, mais um. E a gente ainda tem mais um assunto para falar. 2 Pedro 3. Essa live hoje está longa, né? 2 Pedro 3. 14. Por isso, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. E tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dado. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem igualmente as escrituras para a sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sejais justamente arrebatados e decaiais da vossa firmeza. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, a Ele seja a glória para todos sempre, e como no dia da eternidade. Amém. Tá. Mateus 24. Mateus 24 todo mundo conhece, né? Só que a gente vai ler a parte que está falando ali sobre o arrebatamento. Só que o arrebatamento, gente, no Antigo Testamento e até a época do Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus veio para cumprir a lei, veio para pregar para o povo judeu, ele ainda era um mistério. E esse mistério ele foi revelado para Paulo. Quando Paulo começou o ministério dos gentios, foi mostrado para Paulo, o Senhor Jesus mesmo mostrou para Paulo todos os acontecimentos. Ele mesmo diz que subiu aos céus, não sabe se num corpo ou fora do corpo. Vamos ler aqui Mateus 24, 36. O assunto é extenso, mas a gente vai tentando falar sobre tudo. Mas aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Dia e hora ninguém sabe. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, se davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando 2 no campo, será levado um e deixado o outro.
Estando duas moendo no moinho, será levado uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isso, se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Essa palavra ladrão aqui é interessante, gente. Por quê? Porque o Senhor Jesus diz que ele vem como ladrão da noite, né? Então é interessante. Vamos entender o que significa isso daqui. Vou mostrar para vocês aqui uma imagem. Só um minutinho. Eu separei algumas imagens aqui e algumas passagens aqui. Achei. Ó, a palavra arrebatamento vem do latim raptus, que é a raiz da palavra portuguesa arrebatamento, e do grego harpazo. A ideia básica é remover ou arrebatar repentinamente. O vocabulário grego aspejosamata significa arrebatado poderosamente às nuvens, possivelmente nuvens de glória. Vou passar aqui para mim acompanhando a leitura. Possivelmente nuvens de glória. Em harpazo há um tempo verbal futuro passivo usado para descrever a ação dos ladrões e das águias. Ambos furtivamente apropriam-se de seus despojos. A expressão arrebatar demonstra ação com violência em toda a Bíblia Sagrada. No Velho Testamento, aqui tem 2 versículos aqui falando, Salmos 7 e Salmo 52. Aqui está só um resumo, para que ele não me arrebate, qual um leão. É uma coisa brusca. Também, Deus arrebatar-te-á da tua habitação e da terra dos viventes. Aqui está falando de morte também, de forma abrupta. Então, a palavra arrebatamento, ela tem tudo a ver com a passagem quando Jesus fala sobre ser ladrão, o ladrão da noite, porque arrebatar é uma descrição da palavra ação de ladrões ou de águias, que de forma furtiva apropriam-se dos seus despojos. Então, vão vendo isso daí. Vamos continuar aqui. Apocalipse 3:3. Vamos ler aqui o que está escrito. Apocalipse 3:3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda e arrepende-te, porque, porquanto se não vigiardes, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum a que hora virei contra ti. Ou seja, ladrão, que vai tirar o povo e o outro vai ficar para trás. Vai tirar a igreja e uns vão perder esse momento. Não vão reconhecer o momento da sua visitação. Vamos continuar aqui. 1 Tessalonicenses 5. Agora vamos tudo aqui, que agora é menos coisas, por enquanto, né? 1 Tessalonicenses 5, do 1 ao 11. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão que o dia do Senhor vem como ladrão da noite, ou seja, dia do Senhor. Dia do Senhor é o arrebatamento? A gente vai mostrar em versículos que dia do Senhor não é um arrebatamento. Mas que ele também vem como ladrão da noite, porque assim como Jesus leva a igreja de forma repentina, o dia do Senhor vem também de forma repentina. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhe sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a quem está para dar à luz, de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Aqui está falando da forma do dia do Senhor. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem à noite. E os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém,
que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Esperança. Aqui. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Quer vigiemos, quer durmamos. Durmamos aqui é morramos, né? Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Eu não acho que uma pessoa dizer que a outra vai para a grande tribulação seja algo para ser consolado, né? Mas a vinda do Senhor Jesus, isso é uma consolação para nós. Vamos lá, 2 Tessalonicenses 2, do 1 ao 12. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado de novo o dia do Senhor. Dia do Senhor é o arrebatamento? Não, eu vou mostrar para vocês na Bíblia o que é o dia do Senhor. Só um minuto. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá, o dia do Senhor, sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o anticristo, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus e é objeto de culto, e ao ponto de assentar-se no santuário de Deus. Para quem diz que o santuário não vai existir, que ele não vai invadir Jerusalém, que ele não vai entrar no santuário, que isso é algo só espiritual, tá aqui, ó. Ao ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. O que o detém? Para mim é a igreja, o Espírito Santo na igreja. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda ser afastado somente aquele que o detém, então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor matará com o sopro da sua boca, lá no Apocalipse 19, e destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, a aparência do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder de sinais de prodígio de mentira, que é o que a gente está vendo acontecer agora, e com todo o engano da injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Ou seja, eles estão sendo enganados pela injustiça porque não acolheram o amor da verdade. E por este motivo, pois Deus lhes manda a operação do erro, do engano, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Eu quero dar um outro detalhe para vocês, falando a respeito aqui dessa apostasia. Muitos falam que a apostasia é o abandono da fé. Mesmo que seja o abandono da fé, aqui também o abandono da fé vem depois, vem o anticristo, mas isso é antes do dia do Senhor, que eu já vou mostrar para vocês o que é. Mas eu separei aqui o que significa exatamente isso. Quer ver? Deixa eu ver aqui. Peraí. É muito grande aqui, ó. Aqui. Vai. Aqui é 2 Tessalonicenses 2. Aqui é a descrição no grego daquilo que a gente leu agora. Aqui, ó. Irmãos, no que diz respeito à vida de nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa reunião com Ele, está aqui no capítulo 3, apostasia. Aqui, se vocês observarem, capítulo 3, apostasia. Se vocês lerem aí, vocês vão ver. Né? Capítulo 3, apostasia. O que significa essa apostasia no grego que eu coloquei aqui? Vamos olhar. Deixa eu ver se é essa aqui. Não. Assim é, ó. A palavra aqui, apostasia. Afastar-se. Faço para me afastar, afastar, repelir, assumir uma posição longe de, retirar-se, sair, abster-se. É o significado da palavra arrebatar. Então, arrebatamento sozinho não é o significado que as pessoas falam, que acham que é afastamento da fé. Mas isso é só para vocês verem. Eu vou mostrar para vocês aqui um outro capítulo
que é... Quer ver? Só um minutinho, que eu vou ler para vocês verem. Só um minutinho, gente, que eu vou achar. Eu não sei onde eu deixei, peraí que eu vou ver se está do lado. É Timóteo, 1 Timóteo. 1 Timóteo. Achei. Só um minuto. Eu quero ler para vocês entenderem. 1 Timóteo 4, 1. Aqui, ó. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, 1 Timóteo 4, 1, alguns apostatarão da fé. Apostatarão de alguma coisa. Aqui tá. Justamente o que eu separei para vocês aí. Tá escrito exatamente no capítulo 1, lá. Apostatarão da fé. Então, apostatar significa sair, se retirar, se separar, mas de alguma coisa. Eu vou mostrar para vocês aqui, onde está escrito na tradução, que essa segunda palavra aqui é da fé. Quer ver? Ó, a segunda palavra, pistes, eu não sei falar grego, da fé, tá vendo? Da fidelidade, a pessoa se afastou da fé. Agora eu vou ler para vocês aqui o significado disso. Aqui. Apostasia, abstêmio, sair, partir, que é derivado. Ficar propriamente partida, apostasia, literalmente uma saída ou uma posição anterior. Vamos ver mais um aqui. Aqui. Apostatio, que é apostasia, apostatar-se, né? Que apostasia é a outra, mas é tudo, a palavra ela tem vários conceitos, apostatar-se, apostasia, apostatar-se da fé, como está escrito lá. O que quer dizer? Propriamente algo separativo, também usado para divórcio, especialmente a palavra usada para divórcio, que é separação. Embaixo está escrito remover, instigar, a revolta, desistir, deserdar, que é aposteme, remover, rompimento. Então você vê que o significado aqui, simplesmente da palavra apostasia, não significa que está afastando da fé, gente. Quer ver? Tem mais coisa aqui. Acho que é aqui, peraí. Aqui. Deixa eu tirar essa. Aqui, ó. Apostasia em grego, antigo. Aqui, apostasia. Estar longe de, tem um sentido de afastamento definitivo e deliberado de alguma coisa, uma renúncia, pode ser a fé. Deixa eu apagar aqui. Oh, meu Deus. Então, quando você fala que a apostasia é um afastamento da fé, ali no grego, se você procurar no nosso português, sim, porque essa palavra virou... o povo usou tanto que a apostasia era afastamento da fé, que você vai no nosso português, você vai ver que é isso. Mas quando você vai procurar no grego antigo, você vai ver que era afastamento de quê? De alguma coisa. Ali, quando ele usou afastamento da fé. Então, aqui, para mim, essa apostasia que ele falou aqui é sobre o arrebatamento e depois a revelação do iníquo. Mas se você achar que tem que ficar aqui afastamento da fé, para mim tudo bem. Porque o assunto aqui era o dia do Senhor e não o arrebatamento. Mas tudo bem. Deixa eu fechar aqui que tem muita guia aberta. Nossa, abriu um monte. Aqui, pronto, vou deixar na palavra. Vamos continuar. Agora nós vamos falar sobre o dia do Senhor. O que é o dia do Senhor? Dia do Senhor. Vocês têm que entender que dia do Senhor é uma coisa e arrebatamento da igreja é outra. Quando a Bíblia fala de dia do Senhor, ela não está falando de arrebatamento da igreja. Eu vou provar para vocês. Isaías capítulo 28.
capítulo 28, 12. É Isaías 2, 12. De onde que eu tirei 28, né? 2, 12. Desculpa, gente. Já falei muito. Porque o dia do Senhor dos exércitos será contra todo soberbo e altivo e contra todo aquele que se exalta, para que seja abatido. Contra todos os cedros do Líbano, altos, muito elevados, contra todos os carvalhos de Bazã, contra todos os montes altos, contra todos os outeiros elevados, contra toda a torre alta e contra toda a muralha firme. Amós 5:18. Eu vou olhar no celular, gente, que vai mais rápido, porque essa live já se adiantou bastante, né? Amós. É muita coisa pra gente ver, o assunto é extenso. 5:18. 5:18. Ai daqueles que desejam o dia do Senhor. Amós 5:18. Para que quereis vós o dia do Senhor? Será de trevas e não de luz. É como se um homem fugisse de diante do leão e se encontrasse com um urso. E é como se entrasse numa casa e a sua mão se encontrasse na parede e fosse mordido por uma cobra. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz, e escuridão sem que haja resplendor? Odeio e desprezo as vossas festas e as vossas assembleias solenes. Não me exalarão bom cheiro. Deus está falando da revolta que ele tem do povo de Israel quando está no pecado. E está falando do dia do Senhor, que é o dia do juízo sobre eles. Ainda que me ofereçais holocaustos e ofertas de alimento, não me agradarei delas, nem atentarei para as ofertas pacíficas dos vossos animais gordos. Afasta de mim o estrampido dos teus cânticos, porque não ouvireis as melodias das tuas violas. Corra, porém, o juízo como as águas e a justiça como o ribeiro impetuoso. Ofereceste-me vós sacrifícios e oblações no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Antes levastes a tenda do vosso Moloque e a estátua das vossas imagens, a estrela dos vossos deuses que fizestes para vós mesmos. Portanto, vos levarei cativos para além do Damasco, diz o Senhor, cujo é o Deus dos exércitos. Aqui, Joel 1,15. Joel 1,15. Estamos acabando, gente. Estamos acabando. 1,15. Joel 1,15. Ai do dia, porque o dia do Senhor está perto e virá como uma assolação do Todo-Poderoso. Sofonias 1,14. Estou mostrando para vocês o que é o dia do Senhor dos profetas. Não é o arrebatamento da igreja. Do 14 ao 17. Espera aí. O grande dia do Senhor está perto. Sim, está perto e se apressa muito. Amarga é a voz do dia do Senhor. Clamará ali o poderoso. Aquele dia será um dia de indignação, dia de tribulação, de angústia, dia de alvoroço, de assolação, dia de trevas, de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas, dia de trombeta e de alarido, contra as cidades fortificadas e contra as torres altas. E angustiarei os homens que andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor, e o seu sangue se derramará como pó, e a sua carne será como esterco. Sofonias capítulo 1, o versículo é do 14 ao 17. Aqui está falando do quê? Da grande tribulação e de quando o povo vai ter o seu sangue derramado e pisado como pó e como esterco. Vamos lá. É o último, gente. Isaías 27:1. Depois eu vou só explicar mais uma coisinha e a gente vai orar. Graças a Deus, né? Espero que vocês tenham conseguido entender tudo isso que eu falei, que o assunto ele é complicado. Mas se vocês conseguiram prestar atenção, vocês entenderam. Isaías 27:1. Naquele dia o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, o Leviatã, serpente veloz, e o Leviatã, a serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar. Gente, quem é o dragão que está no mar? O que é mar? A besta que emerge do mar. E quem é o oitavo rei, como eu falei nas lives passadas, que vai assumir o controle do anticristo, que está por trás de tudo? Não é o dragão? Não é aquele que vai ser amarrado por 1000 anos, porque o anticristo e o falso profeta vão para o lago de fogo primeiro? Então quem que ele vai matar? O dragão, o Leviatã, a serpente não é, o dragão não é a antiga serpente? Então você vê que esse dia, o dia do Senhor,
não é um dia bom, não é o dia do arrebatamento. Então, quando a gente lê ali em Tessalonicenses, ele não estava falando do dia do arrebatamento, e sim do dia do Senhor. O povo estava em desespero porque achava que tinha chegado o dia do Senhor. Mas ele falou, não, antes de vir o arrebatamento, ou como vocês quiserem, pode ser apostasia também, cabe do mesmo jeito, mas para mim é arrebatamento, porque a tradução não tem como ser diferente. E sem manifestar-se o anticristo, não tem como o dia do Senhor acontecer, porque o dia do Senhor é o dia da vingança. E a vingança, ela vem com as taças derramadas. E as taças derramadas são quando o anticristo invade Jerusalém e se assenta no templo do santuário. Aí Deus começa a lançar as taças dele sobre a cabeça do anticristo e sobre os seus marcados. E por final, quando eles se juntam para guerrear, nesse momento o povo de Israel, que é o remanescente, está lá escondido. Mas quando eles se juntam para guerrear e conseguem de repente achar, não sei como, o povo de Israel, e acham que vão vencer e acham que vão atacar o povo e Jesus volta, pisa no Monte das Oliveiras. E aí a gente já sabe tudo que vai acontecer. Falei disso já nas outras lives. E mais uma coisinha só que eu quero explicar para vocês. É como eu estava falando a respeito da festa das trombetas. O que eu falei ali? Pelo que eu entendo da palavra, o Senhor Jesus, ele tanto pode vir na festa das trombetas, como ele pode vir na festa de Pentecostes, buscar a igreja do Senhor Jesus. Pela forma das colheitas, as duas coisas se encaixam, porque a gente não tem como saber o dia e a hora, né? Aí muitos vão falar para mim, esse ano não vai ser mais na festa das trombetas, porque a festa das trombetas já foi. Outra coisa que eu tenho percebido, a gente vê que as festas, as últimas 3 festas do ano do povo judeu, são no outono, certo? São no outono. Mas se são no outono, por que elas aconteceram no verão? Nós aqui estamos no inverno ainda, né? O nosso inverno acaba no dia 22, começa a nossa primavera. E lá no hemisfério norte, eles estão no verão. Verão. O outono deles começa só no dia 23, né? No dia 22 começa a nossa aqui, para eles lá é no dia 23, certo? Podem pesquisar. Mas se as festas são festas de outono, mês 7 está no outono, por que esse calendário do povo judeu está esquisito e as festas, todas as 3, caíram justamente ainda no verão? Só o finalzinho da festa dos tabernáculos, que acho que a festa dos tabernáculos começa dia 20 ou 21, não tenho certeza. Eu acho que é isso. Nós estamos na festa da expiação e ela vai acabar, como são 7 dias, né? Ela acaba já quando entra nas festas em outono. Mas para mim, tem alguma coisa errada nisso. Para mim, eu estou falando de mim, porque se a festa é no outono, não pode ser no verão. Tem alguma coisa errada nesse calendário. Também isso faz a gente entender que a gente não tem como saber o dia e a hora. Pode ser que essa festa ainda não tenha acontecido. Não sei. Temos uma esperança ainda que pode ser que aconteça esse ano. Mas pode ser que seja só em Pentecostes. Entendeu? Depende muito da forma que você analisa e faz a análise aqui dos acontecimentos da colheita. Entendeu? Que eu expliquei para vocês. Se vocês não entenderam, vocês vão lá em Levíticos 23 e leiam as festas. Depois vocês vejam como que acontece a colheita de Israel. Vão pesquisar, gente. Tudo isso a gente aprende, tudo isso a gente pesquisa. Aí vocês vão entender o que eu quis dizer. Entendeu? Eu não sei o dia, eu não sei a hora, eu não sei o ano. Eu sei de uma coisa, que a gente sabe que está se aproximando. E que pode ser nessa festa, que para mim ainda vai acontecer, pode ser na festa de Pentecostes do ano que vem, que também ainda vai acontecer. Pode ser na festa dos tabernáculos das trombetas do ano de 2022? Gente, eu não sei. É que do jeito que as coisas estão se encaminhando, do jeito que elas estão acontecendo, a gente sabe que não pode demorar muito, né? Os sinais estão assim de forma muito grandiosa acontecendo, então a gente vê que pode ser a qualquer momento, tanto nessa como na outra. O que eu tenho analisado é que todo o contexto daquilo que Deus criou como o plano da salvação se encaixa exatamente nas festas, que festas, a palavra para festas é Moad. Moad é um treinamento, é como se esse treinamento fosse, todos os anos eles fossem comemorados em Israel, porque Deus, ele tem um propósito e um plano que iria se cumprir na festa. Jesus, alguns dizem que, pela forma que a Bíblia fala do nascimento do Senhor Jesus, quando o filho da Isabel lá e esqueci o nome do pai de João Batista, gente. Mas quando ela engravida, a Maria já estava, parece que com
Quando a Maria engravidou, ela já estava com 6 meses de gravidez, né? Pelo que o pessoal calcula, eu não sei se isso é real, mas eu já li sobre isso, que ela teria ficado grávida, aliás, o João Batista teria nascido na Páscoa e que Jesus teria nascido na festa dos tabernáculos. Tabernaculou com a gente por um período, né? Em carne. Isso é o que falam, não tenho certeza, eu já li sobre isso. Mas se a gente analisar se ele realmente nasceu em tabernáculos, morreu na Páscoa, certo? Depois foi enterrado em pães asmos, ressuscitou em primícias. Aí você vê Pentecoste, começa a igreja de Pentecostes, isso não tem como fugir. Pode ser que é o derramamento do Espírito Santo, pode ser que aconteça o arrebatamento de Pentecostes, porque foi o começo da colheita? Pode. Mas aí se você vê que a colheita toda é feita no verão e chega lá na interrupção, a interrupção da colheita acontece na festa das trombetas, que interrompe e fica o resto da colheita para trás, também pode ser ali o arrebatamento da igreja? Pode, entendeu? Depois vem a festa da expiação, quando o povo judeu, aqueles que são também deixados para trás, de certa forma, né? Se arrependem, que eu li para vocês lá, quando Jesus vem e eles se arrependem e eles vão reconhecer Jesus, porque são aqueles que foram separados, porque já não tinham aceitado o anticristo, porque quem aceita o anticristo é as uvas, e as uvas elas são preparadas para ser pisadas no lagar. Então, isso é um assunto extenso, gente. Eu espero que vocês tenham conseguido entender tudo que eu falei, que Deus abençoe vocês, Leandro Souza, Adam, obrigado, Deus abençoe por ter ficado até o final, espero que vocês tenham entendido, entendeu? A gente vai fazer uma oração agora. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiser deixar nos comentários do vídeo, que vai ficar gravado, eu vou responder para vocês. É um assunto extenso, eu espero que vocês tenham conseguido entender tudo que eu falei. O que eu entendo é que o arrebatamento da igreja, ele vem antes da grande tribulação. É isso que eu tenho batido, isso que eu falei nos selos, que para mim ali entre o 5º e o 6º selo acontece o arrebatamento da igreja. Para mim, essa é a minha forma de interpretar. Eu sei que tem outras pessoas que entendem de outro jeito, mas o que eu entendo pela palavra é que não tem como o arrebatamento da igreja ser no final da grande tribulação. Não existe como. Porque se a Bíblia fala que o dia e a hora ninguém sabe, se vai vir como ladrão, se as pessoas estavam casando, se dando casamento, gente, lá no final de tudo, quando está caindo o juízo sobre o povo, quando eles se preparam para atacar Jesus lá, que os exércitos se reúnem, a gente sabe o dia. Quando o exército se reunir, vai saber o dia. Não tem como não saber o dia. Então não faz sentido, biblicamente falando. Para vocês que querem insistir, dizendo que a gente tem que fugir para os montes, dizendo que... Gente, analisem a palavra. Examinai as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Pesquisem. Analisem de forma profunda se realmente faz sentido aquilo que vocês creem. Respeito vocês. De forma nenhuma eu quero aqui criticar ninguém. Eu já tive todas essas dúvidas. O que eu aprendi foi com o Espírito Santo me ensinando, foi com pesquisa, foi com leitura da palavra, foi indo buscar. Quando eu tenho uma dúvida, eu vou para a Bíblia e eu esquadrinho ela até eu achar. É assim que eu entendo a palavra. Como os crentes de Bereia que iam para a palavra para testificar que aquilo que estava sendo falado realmente fazia sentido. Eu agradeço vocês, espero que vocês tenham entendido. Deus abençoe a todos, tá bom? Fiquem com Deus, a gente vai fazer só uma oração breve e a gente vai terminar mais uma live. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, meu Pai, eu termino aqui mais uma live que o Senhor, Espírito Santo, colocou no meu coração para ser feita, Pai. Eu espero que tenham entendido tudo o que eu falei, meu Pai. Que o Teu Espírito Santo possa testificar no coração de cada pessoa, meu Pai, que assistir essa live, meu Pai. Esses que já viram e aqueles que irão assistir. Que a Tua palavra, meu Deus, possa testificar através do Espírito Santo em cada coração, meu Pai. Eu não quero ser aquela que sabe tudo, até porque eu não tirei isso só da minha cabeça, eu sim tirei da Sua palavra, eu sim fiz pesquisas. Há muito tempo que eu pesquiso esse assunto, eu amo a Sua palavra, me interesso pelo Apocalipse, isso é algo que está dentro de mim, mas que eu espero que muitos possam despertar, meu Pai. Que o Senhor está vindo buscar a Sua igreja, meu Pai, que toda essa confusão, que toda essa Babilônia formada na terra, no meio da igreja, e que vai se estabelecer também, meu Deus, em Jerusalém, quando acontecer o acordo de paz, que toda essa
Babilônia, essa bagunça, meu Pai, possa ser esclarecida no coração daqueles que desejarem de fato e de verdade conhecer a Tua palavra. É o que eu te peço, entrego tudo nas Tuas mãos, neste momento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Graças eu te dou. Gente, boa noite. Deus abençoe vocês e, se Deus nos permitir, estaremos de volta mais uma vez com outra live, que o Senhor permitir que seja feito. Deixa eu só colocar aqui. Deus abençoe a todos, tá bom?